Você já imaginou o quão transformadora pode ser a companhia de um bichinho de estimação? Seja um gatinho fofo, um cachorrinho brincalhão, ou até mesmo um periquito, os animais domésticos conquistam nossos corações e se tornam verdadeiros membros da família. Mas, e quando essa convivência tão afetuosa se transforma em um pesadelo? Em busca de experiências únicas ou por pura excentricidade, algumas pessoas foram além do convencional, adotando animais exóticos e até mesmo selvagens. Só que muitas vezes, esses bichos demonstraram que o instinto fala mais alto, protagonizando ataques chocantes contra seus próprios donos em episódios tão assustadores quanto inimagináveis. Prepare-se para conhecer histórias impressionantes, repletas de tensão, que mostram como o desejo humano de domesticar o selvagem pode terminar de maneira trágica. O que parecia ser um gesto simples e cheio de amor se transformou em um pesadelo indescritível para a família de la Garza, no Texas. Amanda comprou uma calopsita em uma famosa rede de pet shops, sem imaginar que aquele pequeno pássaro traria consequências tão graves. Pouco tempo depois, Joey, o pai de Amanda, começou a apresentar sintomas estranhos. O diagnóstico, psitacose, conhecida como a doença do papagaio, uma infecção transmitida de aves para humanos. Infelizmente, Joey não resistiu à infecção e faleceu. Amanda também adoeceu gravemente, ficando semanas em coma. Devastada pela perda do pai e traumatizada pela experiência, a família decidiu processar a loja, mas a justiça acabou favorecendo a rede. Essa história chocante levanta uma reflexão importante. Até os animais mais delicados podem, sem querer, carregar perigos silenciosos. Sandra sempre foi fascinada por lobos, tanto que resolveu criar em sua casa uma matilha de 9 híbridos entre lobos e cachorros. Ela acreditava conhecer e controlar bem aqueles animais. Até o dia em que a realidade se impôs de forma brutal. Em uma manhã comum, Sandra não apareceu para um compromisso. Preocupada, sua filha pediu para que um amigo fosse até a casa verificar. A cena que ele encontrou foi de arrepiar. Sandra estava morta dentro do cercado, com marcas de mordidas e lacerações que causaram uma hemorragia fatal. Apesar dos inúmeros avisos sobre os riscos de manter híbridos de lobo como pets, Sandra confiava plenamente nos seus animais. Infelizmente, essa confiança custou sua vida. As autoridades decidiram sacrificar os 9 lobos, uma medida que dividiu opiniões, mas que evidenciou o perigo de tentar domesticar o indomável. Marius Els, um fazendeiro sul-africano, dizia que seu hipopótamo de estimação, Humphrey, era como um filho. Ele acreditava piamente que tinha criado um laço de afeto capaz de superar a natureza selvagem do animal. Só que Humphrey pesava mais de 1 tonelada e, como todo hipopótamo, era um dos animais mais perigosos do mundo. Mesmo após o hipopótamo perseguir vizinhos, atacar outros animais da fazenda e acumular episódios de agressividade, Marius continuou defendendo a ideia de que Humphrey era inofensivo, até que foi tarde demais. O corpo de Marius foi encontrado submerso num rio onde costumava nadar com o animal. A tragédia foi um duro lembrete. Amor e domesticação, por maiores que sejam, nem sempre domam os instintos mais primitivos da natureza. Na Índia, o ex-ministro da Floresta, Hamilcar Verma, mantinha um elefante chamado Lal Bharador. O animal, conhecido por sua imponência, começou a apresentar sinais de inquietação, o que preocupou a família de Verma. Ao saber do comportamento estranho, Verma voltou às pressas para tentar acalmar Lal. Mas o que era para ser uma tentativa de apaziguamento se transformou em um desastre. Verma tentou usar uma vareta para domar o animal, mas Lal se irritou ainda mais, derrubou o ministro e o esmagou com seu peso descomunal. Após o ataque, o elefante avançou para uma área residencial, obrigando as autoridades a abaterem o animal para evitar novas tragédias. Uma história que chocou o país e demonstrou mais uma vez
O risco de manter animais selvagens em ambientes urbanos. Terry Garner, um fazendeiro dedicado de 69 anos, foi encontrado, ou melhor, parcialmente encontrado, em sua fazenda no Oregon. Ele foi devorado por seus próprios porcos. No dia do ataque, Terry saiu para alimentar os animais, como sempre fazia, mas não voltou. Horas depois, um familiar encontrou apenas fragmentos do que restara dele, espalhados pelo cercado. As autoridades levantaram hipóteses. Talvez Terry tenha sofrido uma queda ou um mal súbito, o que o deixou vulnerável ao ataque dos porcos, que pesavam até 300 quilos a cada. O caso foi tão bizarro que, inicialmente, a polícia investigou até a possibilidade de homicídio. No fim, ficou o alerta sombrio. Mesmo os animais domesticados podem, sob certas circunstâncias, se transformar em predadores. No Tulum Monkey Jungle, no México, Richard Mask, um americano de 60 anos, administrava um santuário de animais selvagens. Entre os moradores estava um camelo que, curiosamente, era acostumado a receber diariamente uma dose de Coca-Cola de Richard. Em um dia como qualquer outro, o camelo não recebeu sua bebida habitual e perdeu o controle. O animal atacou violentamente Richard, mordendo-o, chutando-o e, por fim, sentando-se sobre ele, sufocando-o até a morte. A equipe de resgate precisou de uma caminhonete para remover o corpo do cuidador. As autoridades mexicanas confiscaram todos os animais do santuário, que eram mantidos sem a documentação legal necessária. Um final trágico para quem dedicou a vida a cuidar de criaturas que, no fim, mostraram sua força bruta. Norman Buwalda, um canadense de 66 anos, lutou judicialmente para manter seu tigre siberiano de 650 quilos em sua propriedade em Southwold, Ontário. Mesmo após um episódio em que o animal atacou um garoto, Norman defendeu sua posse e venceu. Por ironia cruel, foi justamente esse tigre que acabou com sua vida. Norman entrou no cercado para alimentá-lo, como fazia rotineiramente. Mas dessa vez, o instinto do predador falou mais alto. O tigre o atacou e matou sem que ninguém pudesse intervir a tempo. O caso reacendeu o debate no Canadá sobre a permissão para manter animais exóticos e perigosos como pets. Norman morreu defendendo essa liberdade, mas sua história serve como um trágico aviso sobre os riscos dessa escolha. Mike Hodge, dono do Makareli Predator Center, na África do Sul, acreditava ter uma relação de confiança com o leão que cuidava desde filhote. Mas em 2018, uma cena aterradora foi registrada em vídeo. Mike entrou no cercado e, quase imediatamente, o leão avançou sobre ele, derrubando-o no chão e o arrastando como uma boneca de pano. Os visitantes do safari gritaram desesperados enquanto o felino não largava sua presa. Nem mesmo tiros para o alto foram suficientes para intimidar o animal. O leão só soltou Mike após ser abatido por um guarda florestal. Mike sobreviveu após uma cirurgia de emergência, mas ficou profundamente triste com a morte do leão. Ele sempre defendeu o convívio com esses animais, mas essa experiência o fez repensar o limite entre carinho e imprudência. Charla Nash jamais poderia imaginar que o simpático Travis, um chimpanzé de 91 quilos, que usava roupas humanas e parecia tão dócil, seria responsável por uma das histórias mais chocantes dos Estados Unidos. Em fevereiro de 2009, Charla foi ajudar Sandra Harold, dona de Travis, a controlar o macaco que estava agitado. Mas Travis, ao ver Charla segurando um brinquedo, teve uma explosão de fúria incontrolável. Atacou-a brutalmente, mutilando seu rosto de forma irreconhecível. Sandra tentou conter Travis, mas não conseguiu. A polícia precisou abater o animal para encerrar o ataque. Charla sobreviveu, mas ficou cega e passou por dezenas de cirurgias reconstrutivas. Hoje, ela conta sua história como um alerta sobre os riscos de manter primatas como animais de estimação. E para encerrar, o caso mais impressionante e aterrorizante de todos, Dizzy Tuvo, uma cientista de 44 anos, foi devorada por um crocodilo de 700 quilos, conhecido como Mary, na Indonésia.
Daisy era responsável por alimentar o animal na fazenda onde trabalhava. Em um dia comum, ela se aproximou da jaula para oferecer comida, mas Mary a atacou brutalmente, arrastando-a para dentro do recinto. O corpo de Daisy foi encontrado apenas na manhã seguinte, parcialmente devorado. A fazenda mantinha o crocodilo ilegalmente, e após o incidente, as autoridades locais o transferiram para um centro de conservação. O proprietário da fazenda foi indiciado, mas nada trará Daisy de volta. Este caso, mais do que qualquer outro, evidencia o quão ilusório pode ser o controle sobre animais selvagens. E assim encerramos esse vídeo com histórias impressionantes e assustadoras de animais de estimação que se transformaram em verdadeiros monstros, ceifando ou marcando para sempre a vida de seus próprios donos. Esses casos extremos mostram que, por mais que achemos possível domesticar certos animais, os instintos naturais sempre podem prevalecer. Amor, cuidado e carinho são fundamentais, mas nunca substituem o respeito pelos limites da natureza. Se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossos próximos vídeos. E claro, compartilhe esse vídeo com aquele amigo que adora animais, mas talvez precise repensar a ideia de ter um pet exótico. Até a próxima. E lembre-se, escolha com sabedoria seu próximo companheiro de 4 patas, ou escamas, ou penas.